Galerinha, o que essa competência número 2 avalia? Eu coloquei 3 tópicos aí que eu quero descrever muito bem com vocês para entender passo a passo por que de repente a sua redação não atinge a nota máxima nesse critério, nessa competência. Primeiro ponto é desenvolver o tema completo. O que é desenvolver o tema completo para o Enem? É verificar se no todo do seu texto você conseguiu utilizar as palavras-chave identificadas na comanda de redação. Basicamente é isso. Vamos supor que você colocou na sua introdução de pronto já o tema de redação de 2020, estigmas associados às doenças mentais, as 2 expressões-chave desse tema. Se você colocou estigma e colocou doença mental. Uma vez que você colocou essas 2 expressões-chave numa introdução ou em qualquer outra parte do texto, você já atendeu a demanda de completa estrutura, completo atendimento ao tema da redação. Você já atende a esse critério. Então esse critério aí da competência 2 é um dos mais simples, né? Pô, professor, mas para realmente atender o tema é só preciso mencionar as palavras-chave do tema de redação no meu texto, seja na introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, gente. O critério, nesse caso, é bem objetivo. Fez a menção às palavras-chave por meio das palavras especificamente mencionadas na comanda ou sinônimos, você já atende. Então esse não é um problema. Tangencia aquele aluno mesmo que deixou de mencionar uma dessas 2 expressões. Então não falou de estigma, só de doença mental, que foi o que mais choveu no Enem 2020 quando se fala em tangenciamento. Então você tangenciou, você não atendeu plenamente a comanda de texto, ok? Se você falou só de estigma e não falou de doença mental, que é muito raro acontecer, também tangenciou o tema. Então, isso aí não é tão difícil. Quando você tangencia o tema, infelizmente, cara, você está fadado a uma nota muito baixa, né? A apenas atender no nível competência número 2, o nível 1, que é 40 pontos só. Então, tem que tomar um cuidado especial para você realmente fazer o recorte exato da proposta de redação, da comanda e identificar as palavras, as expressões chaves para utilizar no seu texto. Agora, não é só disso que é feito a competência 2. Ela avalia também se você for capaz de desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, se você foi capaz de desenvolver uma dissertação que tenha a estrutura básica das macroestruturas das quais corresponde a dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você foi capaz de realmente articular ideias no sentido de construir e caracterizar uma dissertação argumentativa, em que você tem uma defesa de um determinado posicionamento dado lá na introdução, e se porventura você realmente conseguiu construir estruturas, as macroestruturas com um certo grau de complexidade. Então toma cuidado que aqui você, comentário no item 2 que vocês estão vendo, vocês não podem em nenhum momento desenvolver estruturas embrionárias. O que é uma estrutura embrionária, professor? Eu sei que você não vai fazer isso jamais, porque você é um aluno que acompanha a Corrija-me, então você conhece o nosso trabalho e sabe muito bem que uma estrutura embrionária é aquela estrutura composta por apenas 2 linhas, um parágrafo por 2 linhas. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, uma introdução em 2 linhas, gente, uma introdução em 2 linhas é praticamente nada. Você não introduziu porcaria nenhuma, então você vai ter um desconto significativo de nota se porventura se equivocar nesse sentido. Você não passaria com uma estrutura embrionária do nível 3, 120 pontos, ok? Se você tiver 2 estruturas embrionárias, você não passaria jamais do nível 2, 80 pontos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que você, como eu disse, não vai fazer isso, certo? Agora, vem o mais interessante aqui que muita gente me pergunta, né? Tem muita dúvida, pessoal que às vezes não conhece, eu já até conversei com alguns profissionais da área que muitas vezes desconhecem essa condição, né, e acabam falando, dando dados equivocados para o aluno. Ah, para você ir bem numa redação Enem, você precisa de 5, 4 repertórios diferentes para povoar o seu texto e embelezar o seu texto. Gente, não acredita nesse tipo de conceito. Equivocado. Cuidado, tá? Para você ir bem mesmo na competência número 2, você precisa de um repertório apenas legitimado e que ele seja produtivo. Professor, o que é um repertório legitimado e produtivo? Vamos começar primeiro com o conceito de repertório. Repertório, galera,
é um conhecimento de mundo que você foi construído ao longo das suas experiências como estudante, dentro de sala de aula e também a experiência externa ao ambiente do estudo, que é em casa, que é vendo filme, que é vendo série, que é lendo obras artísticas e literárias que de repente não são da alçada e do alcance da escola. É todo o emaranhado de conhecimento que você foi recrutando ao longo da sua existência. Isso é repertório sociocultural, porque todo repertório vem da sociedade e deriva de uma cultura, ok? É até pleonástico falar em repertório sociocultural, porque repertório já é um conhecimento produzido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, né? Bom, isso é repertório. Quando que ele vai ser produtivo, galera? Ele vai ser produtivo se esse repertório ele não for um repertório dos textos motivadores e da prova de humanidades ou de linguagem. Você não pode tirar nenhuma informação lá da prova de linguagens nem de humanidades e nem mesmo dos textos motivadores que estão na redação, na proposta de redação de vocês. Vocês vão utilizar justamente o repertório que você foi construindo ao longo da sua vida, ok? Que é externo aos textos motivadores e à prova, beleza? E ele tem que ser obrigatoriamente legitimado. Legitimado é verdadeiro, é com fonte cabal. Qual é a sua fonte? Será que é um site de notícias? Será que é uma instituição de pesquisa? Será que é um autor muito renomado que tem propriedade para falar de determinado assunto? Será que é, de repente, uma escola? Então, uma academia, uma universidade? Então, veja que o repertório ele tem que ser obrigatoriamente legitimado. Legitimado é fonte, diretor, autor. Tem uma referência importante. E ele vai ser produtivo uma vez que ele sirva produtivamente para você construir a sua argumentação. Isso é repertório sociocultural, legitimado e produtivo. E de quantos você precisa realmente para você conseguir a nota máxima no Enem? Um só. E para você conseguir a nota máxima na competência número 2, você precisa também de apenas um, obviamente. Desde que seja legitimado e produtivo. Aí surgem as dúvidas, mas professor, existem receitas, fórmulas que induzem você a utilizar 3. Pode? Pode. Quanto mais repertórios legitimados e equilibrados você tiver, melhor. Você não pode exceder o absurdo de usar vários, 5, 6, isso não. Tá? Isso descaracteriza o texto dissertativo ou argumentativo, porque o texto dissertativo argumentativo, você tem que se valer de elementos singulares, pequenos, de repertório de mundo que você tem, para você ajudar, para esses repertórios ajudarem na consolidação da sua tese, da sua visão de mundo. Só que o seu texto ele não pode ser baseado só em repertório. Por quê? Porque aí você descaracteriza o texto argumentativo. O argumentativo é a análise que você faz desse repertório. Enquanto que a dissertação expositiva é aquela que só expõe dados de outrem. Então não caiam nessa armadilha de criar uma argumentação, uma dissertação apenas expositiva. Aí é um erro que descaracteriza, de acordo com o critério 2 apresentado na competência 2, aí o item 2, um texto dissertativo argumentativo. Beleza?